pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a França pré-revolucionária, ou seja, a França antes da Revolução que começou em 1789. Não foi à toa que nós iniciamos a nossa aula ouvindo um trecho do hino francês, esse hino que é o símbolo do processo revolucionário no país. Para a gente entender o processo revolucionário da França, e a palavra revolução remete à mudança, à transformação imediata, é um processo onde a França precisou de anos para transformar uma estrutura de séculos, a gente precisa entender como era essa estrutura de séculos. Então, nas próximas aulas nós vamos falar desses poucos anos que transformaram uma estrutura secular na França, vamos falar do processo revolucionário em si, mas não tem como falar sobre a revolução sem entender o pré, o antes da revolução. E esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Para começar, a gente precisa lembrar que a França, durante séculos, foi um país de antigo regime. O que isso significa? Que a França teve uma série de reis absolutistas. Lembra do Luís XIV, o Rei Sol? Foi francês. Mas na véspera da Revolução, o rei absolutista da França não era o XIV, era o Luís XVI, também um rei absolutista. Não tinha autoridade, o prestígio que o XIV tinha, mas ele também tinha todo o poder de um rei absoluto, de um rei absolutista. Além disso, a sociedade francesa era uma sociedade estamental. O que significa? Dividida em estamentos, altamente estratificada, hierarquizada, onde o primeiro estado, ou seja, uma espécie de camada social, a primeira classe social, poderíamos dizer assim, era o clero, a segunda era a nobreza. Clero e nobreza juntas não representavam mais de 3% da população francesa. E no terceiro estado estava o povo, a grande massa da população, camponeses, burgueses, sans-culottes, que recebiam esse nome pela roupa simples, pela vestimenta que usavam. Esses 97% durante séculos trabalharam para sustentar os privilégios dos 3%, ou seja, os privilégios do clero e da nobreza. Ou seja, durante séculos a França teve que aguentar governos autoritários, absolutos, de poder absoluto, que estavam acima de qualquer lei, e uma sociedade desigual que não permitia uma mobilidade social, uma mudança de vida. Para piorar a situação, a fome atingiu o povo francês. Uma crise na agricultura prejudicou a plantação de trigo, e o trigo é um produto essencial para a produção de pão. Não sei se vocês sabem, mas os franceses adoram pão. Então, durante séculos, essa França que teve que aceitar um rei absoluto, uma sociedade estamental, desigual, estratificada, agora teve que enfrentar uma grave crise econômica que trouxe fome. Com isso, há uma célebre frase que nada pode ser comprovado que tenha sido da Maria Antonieta, mas que é atribuído a ela, que ela teria dito para o povo francês: se não tem pão, que comam brioche. E essa frase não foi bem vista pela população francesa. Por falar nisso, tem esse filme aqui, Maria Antonieta, que fala um pouco sobre os privilégios, o luxo que a monarquia francesa vivia. Claro, é um filme, tem alguns exageros, algumas omissões, mas dá para a gente entender um pouco dessa toda a nobreza francesa, os privilégios que essa nobreza vivia, enquanto o povo passava fome e vivia com fome, Enfim, a Maria Antonieta, dito ou não a frase, era fato que a população francesa já não aguentava mais aquela situação caótica. Durante séculos, ela aceitou o autoritarismo do rei, porque ela via aquele rei como representante de Deus, a sociedade estamental, porque também havia uma explicação política para aquilo, mas quando a fome bateu, não teve mais como segurar. Ainda mais essa população que estava influenciada por aquele famoso movimento do século XVIII, que nós já falamos pra caramba, nós já estudamos bastante, que foi um movimento que veio iluminar a mente desse povo, desse terceiro estado, o movimento iluminista, o iluminismo, ou seja, o contato com as ideias dos autores como Voltaire, Montesquieu e principalmente Jean-Jacques Rousseau, fez com que a população francesa fosse para a rua protestar e não aceitar mais aquele rei absolutista, a sociedade estamental e o momento de crise econômica que o país enfrentava. Diante das mobilizações, das insatisfações sociais com aquele cenário caótico, e o movimento iluminista foi um gás, foi um combustível para aquela insatisfação,
o rei convoca os Estados Gerais, ou seja, ele faz um aceno, mesmo que fosse para fingir que estava mudando, para fingir que estava ouvindo a massa da população, ele faz a convocação dos Estados Gerais para ouvir o terceiro estado, né, que é como uma espécie de uma reunião para votar coisas importantes para o país. Uma reunião entre essas três classes, essas três camadas, né, a palavra mais correta para definir nessa época, esses três estados. Porém, não houve um consenso entre esses três estados, entre o clero, a nobreza e o terceiro estado, no que diz respeito ao voto, se o voto seria por cabeça, e se fosse por cabeça favorecer o terceiro estado, que era a grande maioria da população, ou se o voto fosse por estado, que era como o rei queria, e é óbvio que iria favorecer uma minoria, porque era uma minoria da população, mas o clero sendo o primeiro estado e a nobreza o segundo estado, juntos teriam 2 votos. E o terceiro estado, que é a grande maioria da população, se tivesse direito a apenas um voto, perderia sobre qualquer questão que fosse votada ali de interesse público. Enfim, o próprio rei que convocou os Estados Gerais dissolveu a Assembleia dos Estados Gerais, essa reunião dos Estados Gerais, melhor dizendo, não houve um consenso, e aí o terceiro estado decidiu convocar uma Assembleia Constituinte. E esse nome tem um peso, porque uma Assembleia é para aprovar uma Constituição para a França, ou seja, determinar uma Carta Magna, um conjunto de regras, né, uma lei maior para o país, para que todos estivessem abaixo e pudessem seguir aquela Constituição, aquela lei, aquela limitação do poder, inclusive o rei, que não estava muito acostumado com isso, afinal o rei absolutista era o representante de Deus, ele estava acima de tudo, da lei e de todos, não é? Então, essa convocação não foi bem vista pelo rei, que se opôs, não aceitou essa Assembleia Constituinte, e aí nós temos uma mobilização que foi simbólica, não foi a primeira mobilização, mas que foi simbólica e que é considerada pelos historiadores como o marco inicial da Revolução Francesa, que foi no dia 14 de julho de 1789, feriado na França, dia da tomada da Bastilha. A Bastilha era um antigo presídio na França, uma grande construção, um castelo que carregada de uma série de simbolismos, né? Ela simbolizava o poder do rei absoluto, né? A opressão, o despotismo do rei absolutista, o autoritarismo, o poder daquele rei. E a partir do momento que o povo toma aquela Bastilha, aquele monumento que era o símbolo da França, a notícia se espalha pelo país e inicia assim a Revolução do Povo. Uma revolução que vai levar a burguesia ao poder, mas que é feita por todo o contexto da população, certo? E aquela tomada da Bastilha foi um marco simbólico não só para a França, como para todo mundo, porque um rei que durante séculos, um cargo de monarca absolutista que durante séculos foi incontestado, agora tomado no seu símbolo, que era a Bastilha, pela soberania popular. Com isso, a Revolução Francesa, em anos, derrubou o absolutismo, derrubou uma estrutura de séculos e serviu de exemplo para o mundo inteiro. Na próxima aula a gente vai falar sobre esse processo revolucionário dentro da França, 10 anos de Revolução Francesa. Alguns historiadores dividem isso em períodos, inclusive estendem esses períodos da Revolução Francesa após 10 anos. Nós vamos focar nos 10 iniciais anos de Revolução Francesa, somente 10 anos para mudar séculos na França e os seus impactos no mundo inteiro. Um abraço, pessoal, e até a próxima!